Quero abraçar todos vocês, na pessoa do pastor José Carlos de Lima, presidente da nossa querida Umadene, e na pessoa do pastor Roberto José, presidente desta igreja e também desta convenção. Confesso que parece que Deus não me ouviu, que eu estava pedindo a Deus para ficar com a palavra do pastor Orisvaldo e do pastor Valdomiro. E o pastor Orisvaldo, quando me olhou aqui, disse: e eu, com toda a ousadia, falando, sem saber que o senhor estava aí, e eu pensando assim, e eu com medo de falar depois dele. Aí, para terminar, de ficar assim a situação um pouco mais séria, aí o Osiel entra bem ali. Está ali. Tem a questão do horário. Eu vou fazer como fez o pastor Dari na parte da manhã, da tarde, questão do horário. Mas eu quero me ater rapidinho com os irmãos no versículo que é o tema desta escola bíblica. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Eu tenho certeza, depois dessa série de mensagens que os senhores estão ouvindo desde ontem, hoje eu já ouvi 5, a gente sai daqui bem mais sábio. As irmãs também sairão bem mais sábia. Eu quero só pontuar que o temor é uma das emoções humanas, ou uma das principais das emoções humanas. E existe o temor positivo e o temor negativo. O medo é esse temor prejudicial ou esse temor negativo nas nossas vidas. Olha o texto de Hebreus: e livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à perdição. O que esse texto de Hebreus está dizendo é que o temor é uma emoção importante dentro da experiência humana, como já disse. Mas eles estão aqui com medo da morte. E os homens passam a vida inteira, segundo esse versículo, com medo da morte ou na escravidão do inimigo, do diabo, como diz o próprio texto. Porém, o que o proverbista está falando aqui, no versículo tema de todos nós, não é desse medo da morte, mas do temor ao Senhor, que é o melhor temor, que é o temor reverente, que é o respeito, aquela reverência que nós temos e que, por causa disso, nós vivemos em comunhão com Deus e não ousamos desacatá-lo, não ousamos desobedecê-lo, não ousamos quebrar os seus mandamentos. Isso por causa dessa reverência, não por causa do medo, mas por causa da reverência. Isaías diz que o temor reverente, ele é devido a Deus, e que o Senhor nosso Deus é exatamente o objeto desse temor reverente. Está em Isaías, que eu quero ler: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e a Ele seja o vosso temor. Não é temor, eu lembro muito bem de uma certa ocasião que eu orando, eu disse assim para o meu Deus: Senhor, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou casado, não é porque eu tenho um salário até bom, mas é porque eu te amo de todo o coração, que eu te sirvo em espírito e em verdade. Então, temor
devido exatamente a Deus. Já Jeremias, no versículo 39, diz: e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. O que o Senhor está dizendo aqui é que o nosso temor a Deus, Ele é o próprio autor. É Deus quem gera esse temor em mim e em você, através da sua palavra, através da comunhão, através da nossa dependência a Ele, da nossa obediência a Ele. Então, um povo, diz o texto sagrado aqui, de um só coração. Um povo que também tem um só caminho espiritual. E este coração e este caminho estão alicerçados, como diz esse versículo de Jeremias, no temor do Senhor. E essa expressão, o temor do Senhor, aqui indica espiritualidade, indica piedade, indica vida de devoção a Deus, de comunhão com o Senhor nosso Deus. Então isso fala de crentes espirituais, de homens e mulheres piedosos. E já foi dito aqui ao longo dessas palestras que isso pode acontecer comigo como pastor. Eu tenho 40 anos de pastor. No entanto, se eu não tiver cuidado, e vai ficar só o título, vai ficar só o nome, sem a comunhão, sem a graça, sem a comunhão mesmo com o Senhor. A gente vai esquecendo, trabalhando demais, e se não tiver cuidado, fica só a capa. Mas o texto deixa bem claro que o Senhor, que é o autor desse temor em nós, nos dará um só coração e um só caminho para que nós possamos temê-los. Então, homens de Deus, mulheres de Deus, vivem uma vida obedientes ao Senhor e, como diz, reverentes ao Senhor nosso Deus. Mais um versículo que eu quero trazer para você. Está em Provérbios, capítulo 8, e o verso 13. Só citando, estou sendo bem rápido. Então, o temor do Senhor é aborrecer o mal. O que é que esse versículo está dizendo aqui? Que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. O temor a Deus consiste em desprezar o mal. Que o apóstolo Paulo vai chamar isso de desdenhar, quando ele cita a expressão renegadas à impiedade e às paixões mundanas. Já que eu cito para você esse texto, o que eu quero que você entenda é que o homem sábio, a mulher sábia, conforme Provérbios 8 e 13, vive com autocontrole, tem um freio chamado domínio próprio, temperança, em contraste com os insensatos, que não têm domínio próprio, que não têm temperança, que não têm esse freio espiritual. Os insensatos, que a palavra insensato, você sabe que significa louco, sem juízo, mais ou menos como o filho pródigo, que saiu de si e pediu a sua herança e foi gastar dissolutamente, distante da sua família, longe do papai, longe da mamãe, longe da sua família. E somente quando ele está na miséria, no chiqueiro dos porcos, em outras palavras, somente quando a casa caiu, quando ele sente fome e deseja comer a comida dos porcos, quando ele olha para trás e vê o que ele tinha jogado fora, as oportunidades que ele perdeu, que ele poderia ainda estar desfrutando, mas que ele jogou fora por um mero prazer, é que ele cai em si. A Bíblia diz, caindo em si, então ele estava fora de si, sem juízo, porque quem peca só pode estar fora de si. Quem joga as coisas sagradas fora, quem vira as costas para o sagrado, só pode estar fora de si. É impossível um homem são juízo, em comunhão com Deus, com discernimento espiritual, cheio do Espírito Santo, ele fazer uma asneira dessa. Mas o que acontece? Ele está lá no chiqueiro dos porcos e diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, filho, morrendo de fome.
Pode um filho estar morrendo de fome quando na casa do pai tem pão com fartura? Na casa do papai tem pão com fartura para todos os seus filhos. E uma coisa interessante, o pai sempre é pai. O filho está lá no chiqueiro dos porcos, querendo comer a comida dos porcos, mas o papai está no terreiro ou na porta, olhando de longe. Será que meu filho vem hoje? Quando é que ele chega? O bezerro está amarrado, esperando o dia especial da chegada do seu filho. Lá vem o filho todo maltrapilho. Lá vem ele cambaleando de fome, e o pai olha, reconhece e corre e o abraça e o beija e disse, ele pede perdão e ele disse: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tragam a sandália, tragam o anel, tragam roupa nova e cheirosa, matem o bezerro para a ocasião especial, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai sempre é pai, e o filho sempre é filho. Mas é preciso aborrecer o mal como o homem sábio, como a mulher sábia, porque o temor do Senhor é exatamente aborrecer o mal. E os sábios têm autocontrole, mas os insensatos, eles são desregrados, eles não têm domínio de si. Enquanto os sábios têm autocontrole, os insensatos são arrastados pela correnteza do mal. Quando eu estava estudando isso aqui e fazendo esses apontamentos, eu me lembrei do que está acontecendo aí no sul do nosso país, aquelas correntezas terríveis, e eu pensando, eles estão lá sofrendo fisicamente por uma tragédia que aconteceu, mas tem pessoas que se deixam arrastar pelo mal, se deixam levar pelas correntezas do mal. E Champlin diz que os apetites precisam ser controlados e subjugados, e deve ser dado ao Espírito Santo a direção da nossa vida, o controle da nossa vida, para que o Espírito possa nos dirigir, porque se nós não tivermos cuidado, isso poderá acontecer, e isso é totalmente impossível, que o Espírito Santo me dirija, que o Espírito Santo lhe dirija, se nós atendermos o que Paulo diz. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios: não veio sobre vós tentação a não ser humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. O que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós somos assediados, a batalha está travada. O inimigo não é satisfeito em ver um homem de Deus sendo usado poderosamente como esses homens aqui já foram hoje. O inimigo não é satisfeito em ver você, homem de Deus, ser usado, você, mulher de Deus, ser usado nas suas mãos, causando estrago no reino dele. Ele vai fazer de tudo para ele tirar de cena. E o que é que ele vai usar? Muitas maneiras. Perseguição, matar, isso é coisinha para o inimigo, ele não se satisfaz. Sabe por quê? Porque se ele matar um crente, só está mandando ele para o céu de glória. Não está fazendo nada mais. O que ele quer é desviar, é derrubar, é desmoralizar, é trazer escândalo através dele ou dela, para que as outras pessoas desacreditem no Evangelho, para que as outras pessoas deixem de temer a Deus. Mas o texto sagrado está dizendo aqui que nós podemos deixar o Espírito Santo nos guiar, nos controlar, dominar a nossa vida. Porque a tentação, ela não está no sobrenatural. Ela sempre é no âmbito natural. Não veio tentação a não ser humana. Mas, mesmo essa tentação humana, por mais forte que seja, uma vez eu cheguei em casa e tinha um rapaz falando e me esperando para falar comigo. Minha esposa disse assim: já vai atendê-lo? Eu digo: vou. E eu não esqueço, isso me marcou demais. Porque quando eu cheguei, que me sentei perto dele, pronto, meu irmão, a paz do Senhor, pastor, é muito forte,
é muito forte. Eu digo, mas o que é forte? Ele disse, é maior do que eu não suporto mais, pastor, é forte, é maior do que eu não suporto. Mas o que é maior do que você? O que é que você não suporta mais? Ele disse, a tentação, e batia no pé, tentação, pastor, é muito forte, é muito forte. Eu digo, não é. A Bíblia diz que a tentação está na esfera humana. Todos nós podemos suportar. E quando nós somos tentados, o Senhor envia o livramento, o Senhor envia o escape. Quando eu ouço dizer, crente fulano de tal caiu. Quando eu ouço dizer, obreiro foi excluído, eu fico triste. Sabe por quê? Porque não vigiou. Simplesmente não vigiou. Se vigiar e resistir, está escrito, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se nós vigiarmos e se nós resistirmos, o Senhor enviará livramento nas asas dos anjos, para nos livrar, para nos tirar daquela situação e nos fazer celebrar a vitória para a glória do seu nome, louvor da sua majestade e engrandecimento do seu reino. E eu quero concluir com o que diz Paulo a Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Estamos falando de sabedoria, estamos falando de sábio, minhas irmãs, de mulheres sábias. Estamos falando de conselhos sábios. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Estou lendo na atualizada. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu faço uma pergunta: a quem essa graça de Deus se manifestou? A quem essa graça? Eu estou esperando, porque eu sei que ela se manifestou a você. A quem a graça de Deus se manifestou? Levante a mão direita e diga glória a Deus. Quem foi salvo por essa graça? Diga glória a Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Isso é forte. Educando-nos. Parece que muitos crentes não foram. Vou tirar muitos, que eu estou pregando aqui na internet. Alguém pode dizer assim: mas são tantos assim? Mas alguns crentes parece que eles não são salvos. Parece que eles não são transformados. Parece que eles não são regenerados, porque não foram educados. E eu não estou falando de educação secular, etiqueta, a maneira de se sentar, a maneira de usar um talher. Eu não estou falando disso, como vestir e a roupa, como é que diz? Combinar as cores. Não estou falando disso, e nem de falar outros idiomas. Nós estamos falando exatamente na questão espiritual. Mas parece que tem crentes que nunca foram educados, porque o texto diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Para quê? Renegadas. Essa palavra renegadas, na corrigida diz renunciando. E na linguagem de hoje diz abandonando. Renegadas à impiedade e às paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, isso é, ajuizada. Isso é, sabiamente. Andar como os sábios, viver como sábio, se comportar como sábio. Um viver sábio para que Deus olhe para nós e possa sorrir. E o nome dele seja glorificado através da minha vida e da sua vida e do nosso comportamento, do nosso ministério.
e não que venhamos exalar mau cheiro, para que a própria sociedade possa botar a mão no nariz ou estampar a podridão nas redes sociais. Não, eu conclamo nessa tarde que todos os que participam dessa conferência ou dessa escola bíblica possam exalar o bom cheiro de Cristo por onde passar. E que o nome do Senhor seja exaltado, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Como? Sensata. Isso é, falando de juízo. Parece que tem um que não tem juízo. Infelizmente, parece que imitam mais o mundo do que a Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Como é que diz o resto? Então vamos imitar ninguém lá fora, não. Lá fora não tem ninguém que merece a nossa atenção ou que mereça ser imitado por nós. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, que nós possamos parecer com Ele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é, façamos o ser humano os seres humanos que serão parecidos conosco, que serão a nossa réplica, que as pessoas ao olharem para eles possam ver nós, quem? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vai um santo homem de Deus, aí vai uma santa mulher de Deus. O que Paulo está dizendo é que quando a graça de Deus nos educa, quando a graça de Deus nos ensina, nós aprendemos a rejeitar, nós aprendemos a repudiar as paixões mundanas. Eu não estou falando de adultério, não, em prática imoral, não. Eu não estou pensando aqui em um pastor no motel, de jeito nenhum, nem de uma esposa de pastor traindo o pastor. Estou pensando, não, tem tantas outras coisas que são consideradas imorais para as Sagradas Escrituras. Tem tantas outras coisas que são consideradas paixões mundanas. Mas que o Paulo diz que quando a graça de Deus nos educa, nós renegamos as paixões mundanas, as paixões infames. Renegar significa repudiar, rejeitar, negar. Mas eu gostei muito de um outro sinônimo que o dicionário Aurélio traz. Renegar significa desdenhar, fazer pouco, não dar importância. O sábio, homem ou mulher, desdenha, despreza, subestima, não dá importância ao caminho do pecado. Até porque se ele der importância, se ele der atenção ao caminho do pecado, ele não está livre do pecado. Mas o sábio está livre do pecado. Logo em seguida, do versículo 12 em diante, desse capítulo de Provérbios, vai falar da mulher adúltera, da mulher pecadora, que atrai, que chama atenção, que hipnotiza o insensato. Mas nessa tarde, quase noite, nós não estamos falando para insensatos, nós estamos falando para sábios que vão sair daqui, mais sábios ainda, para a glória de Deus. Pergunto, como já perguntou um dos pregadores da tarde: estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não. Então estão pedindo para eu parar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Os cantores gostam disso, né? Amém. Tal. Então, queridos, o sábio desdenha, despreza o pecado.
O que é que para você entender melhor? Você que é um bom mercador, você que é um bom vendedor, você sabe qual é a mercadoria boa e qual é a mercadoria ruim. Ninguém te empurra uma mercadoria ruim, de baixa qualidade, porque você sabe, você desdenha. Ah, rapaz, está pensando o quê? Pensa que eu não sei o que é. Está querendo vender gato por lebre? Ou lebre por gato, uma coisa assim? O Haddad parece que é gato por lebre? Não me engana não. Você não vai fazer como eu, que comprei uma aliança de cobre, assim que eu me casei com 22 anos, achando que era ouro. Botei o cobre na mão, chegou um irmão, até um cabo da polícia, disse assim: quem foi o ladrão? Eu disse: mas o senhor está falando de quê? Quem te vendeu essa aliança? Isso aí não é ouro, rapaz. Mas para mim era ouro até então. Me enganou. Mas o sábio, na hora que viu, disse: isso não é ouro. Isso é bronze, é cobre. Mas infelizmente alguns estão comprando gato por lebre. Quer dizer, estão dando valor ao pecado, mas o Espírito de Deus, nesta escola bíblica, está dizendo: ensina o sábio, para que ele seja mais sábio ainda, para que ele não venha e dar valor ao pecado, mas que possa desdenhar do pecado. Eu encerro dizendo assim: 3 verbos estão aí nesse texto: educar, renegar e viver. Olhe muito bem o que diz o texto, e eu encerro com esse versículo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ô irmãos, nós só podemos viver, primeiro verbo, estou de trás para frente, nós só podemos viver sensata, juízo, justamente, e uma vida de comunhão com Deus, piedosamente, vida de temor a Deus, vida de piedade, uma vida piedosa. Só podemos viver sensata, justa e piedosamente se nós renegarmos, se nós desdenharmos, se nós não dermos valor ao pecado. Faz um compromisso com Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que cria crosta na tua comunhão ou no teu contato com Deus, deixa para lá. Preserva a comunhão de estar diante de Deus, lendo a palavra do Senhor, jejum, oração, servindo ao Senhor. Você só pode viver, ou nós só podemos viver sensata, justa e piedosamente se nós desdenharmos do pecado. E nós só conseguiremos desdenhar do pecado, reconhecer o que não é certo, se nós estivermos educados, ensinados, e só estaremos educados se nós formos alcançados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sábios de Deus, sábias de Deus, vivamos nesse presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a tão bem a esperança da vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.